Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Gente, hoje nós vamos estar aprendendo a pintar esta rosa branca. Vou mostrar para vocês aqui as tintas que eu usei. Esse é cinza claro, eu misturei um pouco do cinza escuro com branco e fiz o cinza claro. O branco, o vermelho profundo e o amarelo canário. Vamos estar pintando essa rosa branca. Vou colocar aqui um pouco de aquarela silk pra gente estar dando início na nossa rosa. Pincel aqui, número 4, da série 421 Condor. E vamos começar nossa rosa. Amarelo, aqui na boquinha da rosa, a gente coloca um pouco de tinta e vai subindo devagar, espalhando esse amarelo. Pouca tinta, e a gente vai pegando aos pouquinhos e colocando no tecido e subindo. Esticando bem essa tinta no tecido. Limpa bem o pincel. Agora, cantinho de pincel, pego uma esquinha do vermelho profundo, coloco aqui na boquinha da rosa. Venho limpando o pincel, volto e subo um pouquinho com esse vermelho. Olha, bem pouquinha tinta e eu vou subir ele aqui no amarelo. Feito isso, eu vou pegar o pincel número 6 e a gente vai preencher o restante da flor, da rosa, né, com o branco. Fazendo com cuidado, fazendo já com contorno, devagar, porque as folhas no fundo já foram pintadas. E a gente vem preenchendo esse espaço da rosa aqui que está. Vou colocando tinta aos poucos, trazendo ao encontro aqui do amarelo. A gente usa esse pincel 6 para preencher. Tampa bem a trama do tecido. Vai colocando amarelo, trazendo ele ao encontro colocando branco, né? Trazendo ao encontro do amarelo. Coloca a tinta. Tampa bem direitinho aqui. Faz o contorninho da pétala. Olha, a gente já vem fazendo esse contorninho pra ficar bonitinho aqui esse acabamento. Agora, eu volto com o 4, pincel 4, e venho com o amarelo aqui, agregando o amarelo ao branco, né? Vou puxando aos pouquinhos e misturando essas duas cores. Um pouquinho de tinta e a gente consegue esse efeito. Matizando, né, uma cor na outra para não ficar marcações. Volto novamente com um pouquinho do vermelho aqui. Intensificar um pouquinho mais aqui no fundo e vou limpar o pincel e venho trabalhando esse vermelho em cima do amarelo e do branco. Já fazendo com cuidado, né, pra gente não perder a suavidade. O pincel, tinta no cantinho de pincel, pouquinho do cinza escuro só aqui no início da boquinha da rosa, para dar uma profundidade. Vou fazer de novo aqui o contorno com o branco. A gente tá só preenchendo, tá? Vamos preencher toda a rosa, para depois a gente vir fazer os cortes. A gente já deixa prontinho aqui esse contorno, para ficar bonitinho, né? Voltei com o pincel número 6 e vamos aqui para a parte das pétalas.
Venho aqui no cálice da rosa, olha. Vou trazendo aqui a profundidade, vou trabalhar o cinza claro aqui, já demarcando o local da sombra, né, nas pétalas. Coloco a tinta e vou esticando ela no tecido, né, puxando para as pétalas. Ó, o contorno no cálice da rosa. Já vou fazer aqui essa última pétala, né, que ela fica por baixo, ela recebe mais sombra. Nas laterais eu coloco o cinza claro. Vou puxando, tampando bem o tecido e eu já venho aqui com o branco. Continuo com o pincel 6, vou usar ele para preencher toda a rosa. Coloco o branco, limpo excesso de tinta no tecido e volto matizando uma cor na outra, ó, com movimento circular. Deixo a sombra lá, mas coloco com branco aqui um ponto de luz nessa pétala. Matizo bem. E a última pétala já fica pronta. Volto com um pouquinho mais de cinza claro, diluente, e vou espalhando bem essa tinta. Agora, eu vou pegar o branco e venho unificando o branco com o cinza claro. Coloco a tinta e venho puxando ela para cima do cinza claro. Esfuma bem. Volto na próxima pétala, coloco o branco, mesmo processo. Coloco o branco e venho descendo com ele aqui. Umedece o pincel para ficar mais fácil para esticar a tinta, aquarela silk, e venho descendo, ó, trazendo esse branco para cima do cinza. Devagar, para a gente não perder a suavidade das pétalas da flor. Volto com um pouquinho de cinza, ó, e coloco mais um pouquinho de sombra aqui aonde tá faltando, com o cinza claro, definindo, né, uma pétala da outra. A gente vai fazendo isso aos poucos, pra gente já obtendo o resultado. Olha como vai ficando. Volto aqui com um pouco do cinza, marcando, né? Aqui a base da pétala. Debaixo da outra pétala também. Vou esticando, ó. E venho aqui com o branco. Vou colocar um pouquinho de cinza aqui nessa ponta, porque a pétala tá debaixo da outra pétala da outra rosa. Volto com o branco, preenchendo e venho matizando. Tiro o excesso de tinta, limpo o pincel no pano e volto matizando, unindo o branco com o cinza. A gente vai fazer pétala por pétala, né, pra ficar mais fácil. Assim a tinta não seca, né, e dá mais tempo da gente trabalhar. Esse lado da rosa já ficou pronto, agora eu venho pro lado de baixo, a mesma coisa, venho com cinza claro, né, intensificando aqui a sombra, vou puxando e deixando já marcado onde vai ficar a sombra, né, das pétalas. Trazendo com cuidado. Tô usando o pincel número 6, como eu já disse, pra gente tá preenchendo. Venho com branco, pouca tinta, a gente vai pegando a tinta aos poucos, trabalhando aos poucos. A mesma coisa. Coloco o branco em cima do cinza, tiro o excesso e volto aqui matizando o branco em cima do cinza. Já fazendo o formato da nossa pétala. Próxima pétala. Branco aqui na ponta.
puxando o pincel em pezinho e venho novamente matizando. Umedeço o pincel no Aquarela Silk e vamos trabalhar esse branco. A gente vai pegando a tinta aos pouquinhos. Faltou, a gente pega mais. E aí, a gente vai tampando bem o tecido e já deixando do formato que a gente deseja. Matizando. E uma por uma vai ficando pronto, né? As pétalas da nossa rosa. Não precisa pressa, gente, tá? Principalmente nas rosas. Cada pessoa tem uma forma de pintar, um jeito de pintar. O segredo, pra mim, é você pegar a tinta aos poucos, né? Preencher primeiro, né? A rosa, assim como eu tô fazendo com você. Depois dela preenchida, a gente volta fazendo os cortes, né? Com cuidado, com paciência, não precisa pressa. Tampa bem a trama do tecido, repito mais uma vez. Pouca tinta, vai pondo aos poucos, se precisar a gente volta. E a gente vai conseguindo dar formato, né? Agora, eu venho aqui, ó, pro cálice da rosa. E eu subo um pouco com o cinza claro aqui, ó. Unificando a sombra que eu já tinha posto nas pétalas, eu venho subindo com o cálice. No corpinho, né, da rosa, eu venho subindo com esse cinza. Deixo só o espacinho de cima ali da boquinha pra gente tá colocando o branco. Assim, fica bem tampadinho, pra não faltar a tinta, e vai ficar unificado e eu vou conseguir ter uma transparência bonita na rosa. Agora, eu venho aqui com o branco, aqui na boquinha da rosa, venho colocando o branco e venho puxando ele pra baixo, ó. A gente já faz rapidinho, né, pra unificar, como eu disse, o branco com o cinza, não fica manchas. E a gente consegue obter a suavidade da rosa, olha. A luz no seu lugar, né, e a sombra também. Coloco o branco. Já venho marcando aqui a boquinha da rosa. E vou puxando o branco, encontrando o branco aqui com o cinza. Aqui eu tô usando o pincel número 4. Você vai adaptando o pincel, né? Se você tá num lugar que é menor, você vai usar né? Tem necessidade de você usar um pincel menor. Se é um espaço maior, até para você ganhar um pouco mais de tempo, você vai trocar e pegar, né? Um pincel um pouco maior. Aqui nessa rosa, eu vou estar sempre intercalando entre o 4 e o 6. Olha, aqui agora eu venho matizando, tá vendo? A gente desce com o branco. E você vai conseguir ver o lugar do cinza e do branco. Pincel número 4, vem aqui agora com um pouquinho de tinta. E a gente vai estar intensificando a sombra aqui, ó. No pé da rosa, né? No pezinho do cálice. Um pouquinho do cinza escuro. E vou trabalhar esse cinza, puxando ele para as demais pétalas, ó. Para dar uma profundidade. Coloco o trabalho. Mais um pouquinho. Pouquinho em pouquinho, tá vendo a importância de pegar pouca tinta? Coloco ali, limpo. Volto com mais um pouquinho de tinta. Já coloco e imediatamente eu já venho esfumando esse cinza escuro aqui. Deixa bem separadinho, ó, tá vendo? Limpei o pincel e agora vamos para os cortes, né? Venho aqui na boquinha da rosa, a pétala superior, e vamos trabalhar aqui um pouco mais esse branco. Nessa hora aqui, tá vendo? Essa parte que a gente já fez, ela tá um pouco mais seca, já vai ficar mais destacado o movimento do branco aqui. Vou tá fazendo as pétalas, né, do interior da rosa, com movimentos suaves, ó, de vai e vem. Eu vou dando formato a essas pétalas aqui dentro.
onde eu já tinha colocado o branco, eu venho, né, reforçando aqui. Trabalhando com cuidado, pincel em pezinho, colocando a tinta e trabalhando. Em uma lateral, agora na outra. Tá vendo? Eu já venho fazendo o contorninho para não ter perigo de passar por cima da nossa folha do fundo lá. Puxando o branco. E venho cortando aqui, ó, as pétalas do interior da nossa rosa. De um lado. Trabalhando, a gente coloca a tinta e vai trabalhando. De um lado aqui. Observo direitinho onde eu quero colocar, vou trabalhar no branco para não ficar excesso. E agora aqui do outro lado, a mesma coisa. Olha como tá ficando linda a nossa rosa. Com suavidade, vou trabalhando aos pouquinhos. Olha, pincelzinho em pé, pouquinha tinta, mais uma pétala aqui, pequenininha, só com a sujeirinha do pincel. E agora eu venho cortando as pétalas aqui de fora, ó. Coloco o branco na ponta e venho puxando ele, ó. Vou trabalhando ele, ó, dando mais vida aqui, mais claridade para essa pétala. Limpo o pincel. Na próxima, mesma coisa, coloco a tinta e venho descendo com ela, ó. Faço o corte, pincel em pezinho. E venho descendo com esse branco aqui em cima do cinza. Como as pétalas já estão, né, um pouco mais secas, que a gente já trabalhou, a gente só vai está intensificando aqui um pouco mais a claridade, ó. E fazendo o corte da pétala. Trazendo mais delicadeza pra rosa. Sempre esfumando a cor. Mesma coisa. Aonde já tinha branco, né, gente? A gente volta, depositando um pouco mais de branco, pincel em pezinho, eu faço o corte da pétala. E eu volto com o pincel em cima do branco e vou colocando um pouquinho mais de tinta, aos pouquinhos, e esfumando. Olha como vai dando forma pra rosa. Pétala por pétala, o mesmo processo. Puxo e faço mais uma pétala. Olha como vai dando formato bonito pra rosa. Excesso de tinta, limpo o pincel e venho esfumando de novo. Esse é um processo que com o tempo a gente vai pegando o jeito, né? Aos pouquinhos a gente vai trabalhando. Precisa de tinta, a gente vai pondo. Pegou muita tinta, a gente vai limpando o excesso no pano. E voltando, esfumando, né, na pintura. A gente vai sentir quando tá faltando a tinta, quando tá sobrando tinta. E a gente vai se adaptando. Mais uma vez, a mesma coisa. Aonde já tinha branco, eu venho depositando mais branco. E eu vou colocando branco e já venho cortando a pétala, descendo com esse branco, olha, pincel em pezinho. E faço o formato da pétala. Né, eu tinha só preenchido, né, com o branco e com o cinza, agora eu volto com somente o branco fazendo o corte. Com delicadeza, com mão leve, devagar, você consegue aí também fazer uma rosa bem feita, bem acabada. Agora, com o pincelzinho em pé, eu dou só uns cortes aqui, ó, na lateral dessa última pétala aqui. Ilumino um pouco mais o centro aqui dessa pétala. Ela é a última, mas olha a diferença que dá, colocar, né, um pouquinho mais de
luz. Fazendo um contorninho aqui no corpinho da flor, da rosa, com um pouquinho de branco. Vou colocando e vou trabalhando esse branco. E aqui já, você já vê o formato da rosa, você vai trabalhando onde você vê que precisa, né? De um pouco mais de sombra, um pouco mais de luz. E depois, gente, desse branco já, essa pintura já seca, né? Finalizada, a gente sempre volta depois com o branco retocando, porque o tecido sempre, né, dá uma secada, uma sugada na tinta. E é necessário depois de pronto a gente voltar com retoque, né, em alguns lugares, para dar um pouco mais de vida, né, para pintura. Agora aqui tinta só de um lado do pincel, eu venho cortando aqui, ó, na lateral da rosa, e venho fazendo uma pétala aqui superior sobre o corpinho da rosa. Pouca tinta, coloco essa tinta aqui e vou descendo ela, ó, sobre o cinza. Vai ficar uma pétala bem transparente. Volto, olha, em algumas pontinhas e venho recortando de novo. Fazendo alguns recortes. Os detalhes, né, são essenciais, né? Acabamento, a finalização, coloco mais um pouco de branco. E novamente desço aqui. Não pode esperar a tinta secar, já coloca e já trabalha essa tinta. A gente observa, né, o que mais pode ser feito, onde mais a gente vai trabalhar. Venho com uma esquinha aqui de cinza claro, lado superior da pétala, e venho esfumando. Eu vou fazer uma profundidade aqui, ó, para destacar um pouquinho mais a pétala que eu acabei de fazer. Olha como ela fica mais evidente. Corrigindo aqui os pezinhos, as pontinhas já das pétalas. Vou trabalhando aos pouquinhos, com um pouquinho de tinta. E a gente consegue esse efeito, olha. Trabalhando aos poucos, com paciência. A gente vai sempre olhando, voltando onde a gente vê que precisa. Onde tá faltando, né, mais tinta, a gente coloca. E a rosa é isso, é um trabalho que é feito aos pouquinhos. Olha, volto aqui com o meu vermelho de novo, olha, vou dar mais uns cortes aqui, ó. Vou colocando mais cor em volta das pétalas. Mais um pouquinho de vermelho, bem pouquinho. Vai definir aqui, né? Uma pétala da outra. Tá vendo? A gente volta, ó. Intensificando a cor. Em algumas. Isso aqui é muito importante. Essa parte aqui da finalização, né? Do acabamento. Olha como dá mais vida, como realça mais. É muito necessário esse processo de retoque. Olha como tá ficando linda, gente, a nossa rosa. Coloca a tinta, pouquinha tinta e trabalha essa tinta no tecido, olha. Aos pouquinhos. Com o pincel, né, que você se adaptar melhor, você vai estar conseguindo fazer. Com cuidado para não borrar. Aonde já foi feito, né, a gente volta
E vai realçando mais um pouco os cortes que a gente já tinha feito. Coloquei um pouco mais de cinza claro aqui na parte de baixo da rosa, para intensificar um pouco mais aqui a profundidade. E eu volto com o branco também para dar mais um retoque aqui no corte da boquinha da rosa. Mesmo processo, coloco e vou esfumando. Só com a sujeirinha do pincel, olha, gente. E a gente consegue esse resultado. Comenta aí o que você achou dessa rosa, o que você tá achando. Agora eu venho com meu pincel filete, olha a numeração, para vocês verem, 0,422. E venho aqui já fazendo a finalização do pólen da nossa rosa. Olha como ela ficou linda, gente. E é isso, esse é o nosso vídeo, espero muito ter te ajudado, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aí logo abaixo, vai ser um prazer te responder, tá bom? Até um próximo vídeo e um beijo.